Custo de construção. Nessa aula a gente vai ver o custo de construção e ele é um elemento fundamental dentro do estudo de viabilidade. Por quê? O custo de construção ele compõe a principal parcela de todos os gastos que são necessários para o desenvolvimento do empreendimento imobiliário. O custo de construção, além de ser o mais relevante, é o que tem o maior impacto, que sofre maior com os impactos de variações de mercado, formas de gestão da empresa, considerações que são adotadas em termos de contratações, com a forma de pagamento, ou seja, toda a forma de condução da obra impacta no custo de construção. Então, ele precisa, além de ser muito bem desenvolvido, no momento preliminar, ou seja, que naturalmente a gente tem pouca informação, ele precisa de um cuidado em todo o transcorrer da execução da obra para garantir que ele vá se manter dentro daquilo que foi previsto. Então aqui nessa aula a gente vai ver duas formas de fazer essa estimativa, esse cálculo de custo de construção antes de realmente iniciar o desenvolvimento dos projetos, de ter um detalhamento mais aprofundado, mas de uma forma que isso não comprometa na precisão desse valor dessa estimativa de custo. Então a gente vai olhar nessa aula duas possibilidades, duas formas de se calcular o valor, o custo da obra, mesmo sem o desenvolvimento dos projetos. Existem duas técnicas para isso. O objetivo aqui não é a gente entrar no processo de orçamentação sem existência de projeto, mas eu vou dar as diretrizes básicas principais para você conseguir, de acordo com o nível de detalhamento de informação histórico de trabalho que a sua empresa tem, que você consiga desenvolver por uma maneira ou pela outra, ou até pelas duas, e uma usando como validação de outra. Esses dois modelos são, primeiro, o orçamento expedito, em que eu uso o ferramental da NBR 12721 e do custo unitário básico. Mas atenção, eu uso o ferramental, não é a maneira de estimativa de custo que está na NBR 12721, porque ali ela dá toda a diretriz para você fazer a estimativa de custo para efeito de preenchimento de quadro da norma para ir para registro de incorporação. Esse é um objetivo. A gente vai aproveitar que, já que ali tem uma série de dados, uma série de informações, valores de mercado, alguns índices, algumas tipologias, a gente vai aproveitar toda essa inteligência e usar isso como um ponto de partida, fazendo alguns ajustes para daí sim você conseguir chegar no valor, na estimativa de custo do seu custo de construção, na estimativa de custo da sua obra, de uma forma mais assertiva. E outro método é o orçamento paramétrico. O orçamento paramétrico não é CUB, tá? O orçamento paramétrico é outra forma de cálculo do valor total da obra, quando você ainda não tem os projetos complementares desenvolvidos, memoriais definidos, mas ele utiliza parâmetros de estudo de massa, de alguns indicadores, a gente vai ver nos parâmetros de primeira, segunda e terceira ordem, a relação entre esses parâmetros, ele utiliza uma estrutura de plano de contas e ele ainda fornece informação, fornece subsídio para todo um processo de gestão de custo, que ao final da obra ele te permite ainda a consolidação desses dados e voltar para o histórico da empresa e assim num próximo você tem uma informação mais refinada, mais detalhada e te permite fazer uma evolução nessa curva aí de aprendizado e desenvolvimento de outros orçamentos. Então essa aula está dividida em duas etapas, a gente vai ver agora o orçamento expedito e o orçamento paramétrico, as diretrizes gerais. Eu vou te dar as diretrizes gerais para você conseguir depois seguir, adotar cada um deles para fazer o cálculo do custo de construção, para aí sim a gente levar para o estudo de viabilidade.